Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, e não falasse tudo de uma vez. Me perguntou de novo no sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Boa noite, prezados irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz e a graça de Deus nosso Senhor e de seu Filho Jesus Cristo estejam conosco. Muito bom estar com vocês aqui, com mais esta noite de estudos. E desde já quero agradecer e abraçar todos vocês que me acompanham aqui por esta plataforma. E quero desejar a todos um bom estudo, um ótimo estudo com as bênçãos de Deus. Como vocês sabem, todos os dias da semana, segunda a sexta-feira, nós temos aqui esse estudo aqui por este canal. E eu quero mandar, aliás, um abraço especial para todos os meus amigos, os componentes do Círculo Bíblico Santa Filomena. Também o meu abraço para a coordenação de todos os círculos bíblicos aqui da nossa paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres. E claro também para todos os círculos bíblicos aqui de nossa paróquia. Quero desejar uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. A Helena, meu padrinho lindo. Ô Helena, o meu abraço, um cheiro para você. Boa noite, Yara, boa noite a todos que estão nos acompanhando, Lúcia, Zulene, todo esse povo que está entrando agora aqui neste canal para nos acompanhar. E a Maria dos Prazeres também está no ar. Eu acredito que sim. Bom, vamos iniciar os nossos estudos com o nosso sinal, o sinal de todo cristão. Todos juntos façamos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Divino Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Por intermédio do coração imaculado da Virgem Santíssima. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. E façamos todos juntos a oração inicial, aquela oração que nós fazemos para darmos início aos nossos debates de hoje. Maria dos Prazeres, estou aqui. Legal. Zulene, boa noite. Maria Júlia, um abraço. Legal estar com todos vocês aqui. Façamos antes, então, a nossa oração. Ó nosso Mestre Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo, para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós.
Ok, gente. Nós estamos na 15ª semana do tempo comum. E costumeiramente eu gosto de falar alguma coisa do Evangelho do dia antes da gente começar o estudo do capítulo de hoje. O Evangelho é aquela leitura obrigatória de todo cristão. E hoje, gente, nós vamos meditar um pouco sobre este Evangelho. É justamente quando Jesus, no Evangelho de hoje, louva ao Pai pelos pequeninos, que são os confidentes de Deus. Jesus Cristo veio nos revelar e nos fazer conhecer os mistérios do reino dos céus, nos oferecendo uma nova aliança com Deus Pai. E assim, desvendar para nós os seus segredos. Apenas o Filho conhece o Pai, porque o Filho é um com o Pai. E Jesus quer nos fazer conhecer este reino de glórias. Entretanto, minha gente, só entendem isto aqueles que são pequeninos, isto é, os que têm um coração aberto e simples e não se julgam os maiorais da sabedoria do mundo. Deus é o Senhor do céu e da terra e digno de todo louvor pelos seus feitos grandiosos. Nós, porém, somos pequenos, somos limitados. Deus, somente Deus, é imenso. E só Jesus pode nos revelar os mistérios do Deus grandioso. Jesus louva ao Pai por nós, quando nos sentimos pobres, pequeninos, quando estamos em suas mãos. Temos então que nos tornar crianças, para que Jesus nos revele este seu reino, o reino do Pai. Ele que é um com o Pai. E Deus, com certeza, se alegra em dar de graça aos seus pequenos tudo aquilo que a mente humana jamais poderia alcançar. Peçamos ao Senhor a graça de sermos crianças, de sermos humildes diante da sua grandeza. A graça de nos colocar diante dele com humildade, com simplicidade de uma criança que se curva diante dos mistérios de Deus. E esta é uma atitude de fé, de quem se coloca diante do Senhor, se curvando humildemente em sua presença amorosa. Que Deus, então, nos dê a graça da humildade a nós, que devemos nos prostrar numa atitude de humildade, de criatura diante do seu Criador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, pessoal, nós vamos, a gente vai ver o último capítulo da carta de São Paulo, capítulo 6. Esta primeira carta foram 6 capítulos e a gente vai dar prosseguimento hoje, não é? Como já vimos, recordando um pouco essa trajetória, desde o primeiro capítulo até este capítulo de hoje, Paulo pediu que Timóteo ficasse lá na igreja em Éfeso, porque a igreja de lá estava passando por várias dificuldades relacionadas com a espiritualidade do povo daquela localidade. Havia o problema dos falsos profetas e Paulo nesta carta, faz diversas exortações pessoais a Timóteo e também para vários grupos de pessoas dentro daquela comunidade lá em Éfeso. Neste capítulo, Paulo fala aos escravizados,
aos escravos, tendo em vista que o cristianismo estava propondo novas relações entre os senhores e escravos, com igualdade de direito. É complicado, difícil, mas Paulo estava tentando. A gente observa que Paulo considerou as relações cristãs de respeito e amor, pois, vamos ver aqui no contexto da carta, tratavam de senhores fiéis e servos fiéis, tementes a Deus. Vamos observar, pessoal, que um trabalho mal feito, um trabalho que é feito sem vontade, preguiçosamente, por um trabalhador relapso, preguiçoso ou irresponsável, que se chama de cristão, dá oportunidade para os outros falarem mal de Deus e de sua fé. Por isso Paulo bateu nessa tecla. A maneira como trabalhamos mostra muito a nossa relação com Deus. O bom trabalho tanto beneficia o trabalhador quanto ao patrão, não é verdade? Por isso o cristão que trabalha para outro cristão não deve trabalhar menos, esperando levar vantagem ao ser favorecido entre os outros trabalhadores. Vamos ver que, de fato, o amor exige que ele trabalhe ainda mais para que os dois possam compartilhar dos frutos do trabalho que Deus lhes concedeu. Até a Karine está assistindo. Que bom. Meu boa noite também para a Luísa, Help, Maria Júlia está reclamando que a internet está caindo. Mas tudo se resolverá, Maria Júlia. Depois, olha, pessoal, para todos vocês, este vídeo fica gravado no IGTV, também vai para o YouTube. E é bom, é ótimo, é salutar que vocês repassem para os seus amigos do Face ou outras pessoas, tantas mais, porque isto é uma forma de evangelização, não é? Como a gente bem viu no estudo passado, que evangelizar é preciso, não é, Ana? Beleza. Bom, gente, nas relações cristãs de senhor e empregado, devem fluir uma igualdade de direitos, onde ninguém deve ser maior que ninguém diante de Deus. Porque, de fato, Deus quer que trabalhemos para suprir as necessidades de nossas famílias e de outras pessoas, pois nós sabemos, o trabalho enobrece e eleva a nossa alma, nos libertando do ócio e da preguiça, né? Nós vimos que Paulo insiste que Timóteo ensine sobre a piedade. E ele vai falar muito aqui sobre a piedade. E olha, o que é a piedade? Paulo usa muito este termo, que é o mesmo que fé. De fato, a piedade deve ser aquela nossa atitude de devoção a Deus e de respeito com as outras pessoas. Porque para vivermos o nosso catolicismo verdadeiramente, é imprescindível viver o Evangelho de Jesus Cristo. E para viver este Evangelho, é necessária a piedade, ou seja, a fé. E quem não comungar a verdade de Cristo, como Paulo mesmo diz, é um orgulhoso que não entende nada. Não é mesmo? Paulo agora faz uma advertência
referindo-se aos perigos da avareza e do amor ao dinheiro. Isto é perigoso. Ele fala desta falsa doutrina e do lucro financeiro, falando especialmente sobre a divisão que os falsos mestres promoviam e a cobiça deles. Paulo realmente se preocupou muito com este fato. Essa falsa doutrina que tanto preocupava Paulo inclui a ideia de que a piedade leva ao lucro financeiro. Era isso que estava ocorrendo. Era esta uma das dificuldades pelas quais estavam passando a igreja em Éfeso. E, infelizmente, é o que tristemente vemos hoje, quando nos deparamos com essa tal teologia da prosperidade, ou ainda o evangelho da prosperidade, tão amplamente divulgada por certas denominações protestantes que se autodenominam evangélicas. Pois é, gente, voltando aqui ao contexto da carta, podemos perceber que os falsos mestres e até seus seguidores tivessem encontrado modos de obter lucro financeiro por meio da doutrina. Muitos hoje apelam a Deus em busca de bens materiais. Pedem a Deus riquezas, fazem até promessas, não é mesmo? Mas vejam que Paulo aconselha aos cristãos para que se contentem em ter as necessidades básicas supridas. A procura desesperada de riquezas, vamos convir comigo, traz desilusões, tropeços na vida de quem quer servir a Deus. Jesus ensinou que não podemos servir a dois senhores. Vocês se lembram dessa passagem no Evangelho? Ou servimos a Deus ou ao dinheiro. Quem pensa diferente do que Paulo pregou, do que a Bíblia prega, do que Jesus ensinou, esta pessoa vem de um coração enraizado no mundo, ou como Paulo diz, vem da carne e não do Espírito. De fato, o servo de Deus não deve procurar riqueza como se fosse uma tábua de salvação, porque essa procura é tola. E é perda de tempo. E não podemos perder este tempo, porque este tempo deve ser usado, pessoal, na busca da piedade e do reino prometido por Jesus. Ora, que adianta ganhar o mundo se viermos a perder a nossa alma, não é verdade? É isto que Jesus ensinou. E, minha gente, a coisa é séria. A riqueza verdadeira consiste em praticar a vontade de Deus, usando os dons que Ele nos deu, os dons concedidos, que é justamente para fazer o bem aos outros. Ao praticar a vontade de Deus, nós vamos estar nos preparando para receber a recompensa verdadeira. E qual é a recompensa verdadeira, pessoal? É o reino prometido, é o reino de Deus que Jesus veio nos anunciar. Vamos lembrar que tudo nos é dado por Deus e que nós devemos confiar nele e não nesta riqueza ou nesta própria vida nossa que é tão passageira. Quando nascemos, Paulo nos disse bem aqui nesta carta, nós não trazemos nada. E com certeza, nós não vamos levar nada quando Deus nos chamar. Por isso que Paulo fala que bastaria o sustento básico, comer, o beber e o vestir, para não ficarmos nus. O restante seria lucro.
os que querem ficar ricos a todo custo, gente, cai em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados que levam o homem a mergulhar na ruína, na perdição. Não é isto? E Paulo faz uma alerta sobre esta ganância cega, fazendo com que o homem nunca fique satisfeito. Nunca ele tem aquela medida do chega, basta, sempre querendo mais. Pois é, gente, e falando um pouquinho mais, só para a gente ver e sentir como a cobiça é uma coisa perigosa. A cobiça pelo dinheiro faz as pessoas se desviarem da fé. Aí é que eu digo, é perigoso. Porque nós sabemos que o dinheiro representa um símbolo da riqueza de Deus. Sim, o dinheiro não é de todo mal, não. Porque o dinheiro, como eu já falei, representa um símbolo da riqueza de Deus e foi criado por Deus. E nós sabemos que tudo que é criado por Deus é perfeito. Nada criado por Deus é ruim. O que é ruim, vamos entender, é deixar o poder do dinheiro nos ofuscar, despertando em nós todas as espécies de cobiça. Aí é onde mora o perigo. E Paulo, gente, pois é, Paulo continua com seus conselhos e exortações pessoais aqui a Timóteo. E ele chama Timóteo de o homem de Deus. O homem de Deus. Observemos estas exortações feitas pelo apóstolo Paulo para concluir sua carta, quando ele chama Timóteo de homem de Deus. É aqui no versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja dessas coisas, estas coisas más, estas coisas de cobiça, ganância, da falsa doutrina, fuja de tudo quanto é ruim. E este conselho é para nós. Sejamos também todos nós, homens, mulheres de Deus, crianças de Deus. Esta é a nossa verdadeira riqueza. Veja bem, fugir do que não presta. O que é fugir do que não presta? É buscar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. E como Paulo bem ensinou, gente, é combater o bom combate da fé, ou seja, jamais desistir, estar sempre lutando e crer na vitória. Ter uma atitude mental favorável ao reino de Deus e à sua justiça para conquistar a vida eterna. Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui na plataforma agora, vocês que estão comentando. Muito bom essa interação, interagir com vocês. A Maria dos Prazeres aqui fala, ruim é o poder do dinheiro, a cobiça, a ganância. Exatamente. O dinheiro em si, como já falei, gente, não é ruim, não é má. O que é mal é quando nos atrapalhamos e queremos servir ao dinheiro. Ficamos então submetidos ao seu poder e isso nos faz cegar, nos levando à cobiça, às atrapalhações. Pois, pessoal, vamos continuar dando continuidade aqui. Mais adiante, Paulo dá uma ordem
para Timóteo, não é? Ele dá um mandato diante de Deus. Deus que vivifica todas as coisas, e de Jesus Cristo, diante de Pôncio Pilatos. Ele faz aqui essa referência a Pôncio Pilatos, porque Jesus Cristo manifestou a verdade diante de Pôncio Pilatos. E é justamente isso que Paulo quer que Timóteo faça. Demonstre a verdade diante daquela igreja em Éfeso. Assim como foi ordenado a Timóteo, gente, nós também somos convidados a guardar esses mandamentos de amor, de piedade, de justiça, de mansidão. Guardarmos estes mandamentos sem mancha e repreensão, até a aparição de Jesus Cristo, a segunda vinda do nosso Salvador, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado, o único, o poderoso, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e habita a luz do inacessível. Aquele que nenhum dos homens viu nem pode ver. Aquele a quem é destinado a honra e o poder para sempre. E meus irmãos, para finalizar, Paulo deu alguns conselhos aqui a Timóteo, para que ele orientasse aos que se achavam ricos neste mundo. A partilha das riquezas. Ele falou aos escravos, pediu para que testemunhássemos a fé, e agora pede a partilha das riquezas. Vamos entender, gente, que Paulo não condenava a riqueza em si, pois tudo que Deus faz é bom. O que é condenável, como já discutimos, é a cobiça do querer sempre mais, sem medidas. O verdadeiramente cristão não deposita sua confiança nas riquezas. Ele deposita sua confiança em Deus. Os bens materiais só têm sentido como bem nos ensina Paulo, se estes bens forem compartilhados, pois se assim não for, essas riquezas se transformam em algo que escravizam, não é? E tudo isto é contrário à liberdade plena que Deus quer dar para nós. Por isso, os ricos também são chamados a viver o Evangelho de Cristo, partilhando os bens que Deus lhes deu, para que se estabeleça a justiça social. Não é verdade? E, como o Evangelho nos ensina, é desta forma que os ricos, nós todos, estaremos acumulando o verdadeiro tesouro no céu. É pela caridade, é com a partilha dos nossos bens, a partilha dos dons que recebemos, de todos os dons, riquezas, do saber, da palavra, todos os dons. Assim, nós vamos estar, então, acumulando estes tesouros no céu. A graça de sermos filhos redimidos é que Deus criou o mundo não apenas para a sua glória, mas também para o nosso proveito. Vejam que Paulo fala, Deus nos dá
tudo com abundância, para que nos alegremos. Perceberam aqui? No versículo, quando ele fala, Deus nos dá tudo com abundância para que nos alegremos. Então, gente, Deus criou o mundo para a sua glória e se alegra que este mundo feito por Ele seja para o nosso proveito. Paulo conclui então aqui a sua carta, insistindo que Timóteo guardasse o depósito da fé. Agora, como será este depósito da fé? É aquele tesouro, é aquela arca em que vamos acumulando estas riquezas. É este tesouro que devemos ter conosco para podermos transmitir com entusiasmo, começando, gente, em nossa casa. E esse tesouro é justamente guardar a sã doutrina do Evangelho, evitar conversas inúteis, aquelas fofocas, aquelas conversas profanas, aquelas conversas contraditórias que os falsos mestres tanto faziam, achando que tinham então o verdadeiro conhecimento. E encerro os meus comentários da mesma forma que Paulo termina aqui esta sua carta. A graça esteja com todos vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, gente, temos aqui então umas perguntinhas vivenciando o texto. Vivenciar o texto, o que é a doutrina segundo a piedade? Eu já falei alguma coisa aí sobre o que é viver esta doutrina segundo a piedade. Certamente vocês sabem até mais do que eu, mas como a gente está aqui interagindo, eu posso falar alguma coisa e vocês podem também comentar, e isto é ótimo. Pois, gente, a doutrina segundo a piedade é como está escrito: quem não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. E a doutrina de Cristo é segundo a piedade. Então é preciso viver a fé, na caridade e no amor. Paulo ainda nos dá essa resposta no texto. Guarde o depósito da fé. E aqui tem mais, quando ele fala, vigie sobre si mesmo e sobre a doutrina. Tudo isto é viver a doutrina segundo a piedade. E, gente, se formos aprofundar mais um pouquinho, as respostas estão em toda a Bíblia Sagrada, nos Salmos. Aquele Salmo: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem morará no teu Monte Santo? É aquele que vive a doutrina segundo a piedade. É aquele que anda retamente e pratica a justiça. É aquele que fala a verdade no seu coração. É aquele que não difama, não faz mal ao seu próximo. São aqueles que honram e temem ao Senhor. Isto é viver segundo a piedade, a sã doutrina
de Cristo. Viver na caridade. Isto mesmo, viver a fé em Deus. São as respostas que estão colocando aqui. E no item B, qual o ensinamento que tiramos? Em nossa vida, quando Paulo lembra que nada trouxemos ao mundo e nada poderemos levar dele. Isto é uma coisa muito, digamos assim, óbvia, né, gente? Nada trouxemos. A gente chega neste mundo pelados, pequenininhos, frágeis. E quando partimos, nada levamos. Nada. Se não tivermos em vida aquela preocupação de acumularmos as riquezas no tesouro dos céus, estaremos, desculpem a expressão, lascados. Mas nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada. E no meio desse intervalo entre a vida e a morte, brigamos por aquilo que não trouxemos e não levaremos. Vamos lembrar daquela vez que Jesus falou a um jovem que ele perguntou o que fazer para ganhar a vida eterna. Jesus respondeu: se queres ser perfeito, se queres ganhar a vida eterna, vende teus bens, dá o dinheiro aos pobres, compartilha e terás um tesouro no céu. Depois, vem, segue-me. Ora, depois que Jesus falou isso, o cara caiu fora. Como diria o outro, se afastou, tirou o time fora. E ele era dono de muitas riquezas e não queria se desapegar destas riquezas. Coitado, mal sabia ele que a verdadeira riqueza é aquela que nós acumulamos no céu. Jesus estava lhe dizendo isso e ele tapou os seus ouvidos, se afastou. Ora, esta resposta de Jesus, ele estava querendo mostrar que o verdadeiro tesouro está fora daqui, não é? Está no céu. Porém, a falta de fé de muitas pessoas leva estas mesmas pessoas a se agarrarem na matéria de tal forma que negam até a existência do próprio Deus. Então, pessoal, devemos tomar consciência e reconhecer que brigamos por aquilo que não trouxemos. E nada iremos levar no dia que o Pai nos chamar à sua casa. Por isso, gente, vamos viver mais, amar mais, perdoar mais e sermos felizes. Não é verdade? E aqui o último item, no item C, qual dessas virtudes você precisa mais, procurar mais para conquistar a vida eterna? Justiça, piedade, fé, amor, perseverança, bondade. Você que tem um livrinho em casa, eu o convido a meditar consigo mesmo, com seus botões, em seu coração, qual dessas virtudes realmente cada um precisa. De repente eu preciso de todas aqui. E você faça então essa pequena reflexão em casa. Justiça, piedade, fé, amor, perseverança, bondade. Ok? Pois é, pessoal. Ao encerrarmos aqui
este nosso estudo de hoje, que eu espero sinceramente que tenhamos tido algum proveito, vamos rezar e vamos pedir pela santificação da Igreja de Cristo na Terra. Vamos rezar por todos os doentes e enfermos de nossa comunidade. Vamos rezar pela paz entre os homens. Vamos rezar por todas as nossas autoridades constituídas pela vontade de Deus. Rezemos pelas almas do purgatório e também pelas intenções do Santo Padre e o Papa. Vamos juntar as nossas vozes, todos juntos, em casa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, e agora e sempre, por todos os séculos. Amém. A Ana Célia pediu aqui pelo fim da pandemia. Rezemos também e peçamos a Deus pelo fim dessa doença. Eu quero só eu li recentemente, não me lembro onde, que será que Deus quis esta doença se alastrasse pelo mundo inteiro? Bom, gente, disso eu não sei, mas eu só sei que esta doença o homem com certeza fez por onde? Procurou. Certo? Deus, que é bom, que é Pai, com certeza Ele vai nos tirar dessa. Gente, o meu muito obrigado a todos vocês, aqueles que gentilmente participaram com seus comentários, aqueles que gentilmente assistiram aqui este nosso estudo. Peço que vocês também possam compartilhar com outras pessoas o que nós aprendemos hoje. Repassem adiante o que vocês aprenderam, o que eu aprendi e também vou repassar. Muito bom estar com vocês. Meu muito obrigado. E vamos ler aqui a nossa oração final, todos juntos. Ó Jesus, Mestre, vós que tendes palavras de vida eterna, eu creio, ó Senhor, em verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor, em vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de nós. Santa Filomena, rogais por nós. Todos os santos padroeiros dos nossos círculos bíblicos em nossa paróquia, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre nos rege, guarda, governa, nos ilumina. Amém. Boa noite, gente.